Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Estamos dando início a uma campanha Vivendo Milagre. Só quem quer viver milagre, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu quero ser profeta nessa noite. Você que está em casa, seja bem-vindo. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa e rema para o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar para todos esses, Senhor, que estão com as mãos estendidas. É porque eles entendem o poder da palavra e eles querem, Senhor, viver milagres, Senhor. Esses que estão em casa, Senhor, que também estão pela internet, estão pela rede social também, Senhor, receberá, Senhor, essa palavra e vai viver milagre, andará em milagres, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma o controle, Senhor, dessa noite. Sê conosco. Fala, Senhor, aquilo que a sua igreja precisa ouvir. Apura a audição, Senhor, de cada um dos teus filhos nessa noite, para que sejam sensíveis em ouvir a tua voz. Pai amado, Pai querido, não permita, Senhor, que nós saímos daqui nessa noite da mesma forma que aqui chegamos, mas que saímos daqui, Senhor, vivendo milagres. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo, colocasse aqui para mim esse texto, em Gênesis capítulo 12, só para a gente acompanhar e entender o texto, para que ele não se torne pretexto para que vai ser falado aqui nessa noite. Quando eu li esse texto, eu pedi ao Senhor um tema, e eu falei, mas Senhor, e eu comecei a estudar esse texto, e uma palavra me chamou a atenção nesse texto, e Deus falou, daí você vai tirar o tema desse texto. E eu queria que você olhasse para o teu irmão, não precisa cutucar, e falasse para ele assim, mas olha para ele, para que ele entenda, e que cria dentro dele essa convicção do que você vai falar para ele. Vá de Deus também gera um milagre. Fala mais uma vez, porque ele assim não recebeu. Fala, o vá de Deus também gera um milagre. Aleluia. E diz assim a palavra de Deus em Gênesis, como acabamos de ver agora, diz assim no seu versículo 1: E certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. E aqui vai entrar, alguns na Bíblia aí, quem está acompanhando comigo vai ver. Volta, sai do meio e vá até a terra que eu... Aí ele vai dizer para Abraão, vai para a terra que eu lhe mostrarei, e os seus descendentes vão ser formados em uma grande nação. Abraão, eu vou te abençoar, eu vou, Abraão, te tornar famoso, eu vou te tornar conhecido. Abraão, eu vou abençoar, Abraão, aqueles que te abençoar. Abraão, e aqueles também que te amaldiçoar, eu também o amaldiçoarei. Aqui Deus está fazendo uma promessa para Abraão, para ele andar embaixo de milagre. Interessante quando eu vejo essa palavra vai, me chama uma atenção. Antes de Deus dizer para Abraão, vai, ele disse, sai. E é bom quando eu ouço de Deus a palavra vai. O significado da palavra vai está no verbo de ir, o mesmo de que sair.
E eu fui olhar, Senhor, por que vai? Mas ele antes diz para Abraão, sai. É o mesmo do verbo dizer ir, sai. Parte de comparecer, ou de aparecer, ou de se apresentar, ou de caminhar, ou se de locomover, ou de se movimentar, ou se de se marchar. Em todos os milagres, no Velho e no Novo Testamento, é procedida de uma palavra, vai. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Ou ir por todo o mundo, pregai o evangelho. Chamando Jesus, os discípulos deu-lhe poder e disse, vai, põe a mão sobre os enfermos. Aqui eu estou entendendo o quê? Que eu vou viver milagre quando eu entender o vai de Deus. Interessante que quando você vai lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, vamos encontrar uma viúva que vai chegar até o profeta Eliseu e vai dizer bem assim, o meu marido servia ao Senhor, e agora ele veio em falecer. O profeta vai olhar para ela e vai dizer assim, pois bem, me disseste bem, o que é que eu tenho contigo? A sua serva não tem nada em casa, a não ser um pouco de azeite. Ele vai dizer, agora por uma ordem lhe dou, vai e pede a toda a sua vizinhança vasilhas emprestadas e não pouca. É interessante que nesse texto nós vamos ver 3 vai do profeta que é por Deus na terra. Ela vai, pede vasilhas emprestadas, toda a sua vizinhança, e ele diz assim, agora você vai, você e os seus filhos, entra para dentro da sua casa, olha a palavra vai de novo, feche a porta, deite sobre a vasilha que tiver vasilha, que o azeite transbordará. Enfim, multiplica-se o azeite. Agora ela volta ao profeta e diz, multiplicou-se o azeite. O profeta, pois bem, agora você vai, paga a sua dívida, vive do milagre para o resto da sua vida. É só para quem quer viver milagre. Recebeu o vai de Deus nessa noite. Interessante aqui, quando você chega aqui, no texto de Gênesis, quando Deus chega para Abraão e disse assim para Abraão, Abraão, onde está a sua mulher Sarai? Quando chega os anjos e vem para ele cumprir-se uma promessa, a qual nós acabamos de ver agora. Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, vou te multiplicar, e quando chega esses anjos a cumprir a promessa na vida de Abraão, chega os anjos e fala para ele assim, Abraão, cadê sua esposa? Agora é hora de cumprir-se a promessa. Já cá em Gênesis capítulo 18. E fala bem assim, ela está na tenda. E fala bem assim, quando eu voltar, na próxima volta minha, ela te dará um filho. E interessante, vamos passear na Bíblia, a promessa se cumprindo. Agora chega lá em Gênesis 22, a promessa em Abraão se cumpre. Agora chega em Gênesis 22, Deus fala assim para Abraão, algum tempo depois. E pôs Deus Abraão à prova. E Deus chamou Abraão pelo seu nome e disse, Abraão, pega agora o seu filho, o seu único filho, a que você tanto ama, Abraão. E agora, Abraão, você vai até as terras de Moriá. E ali você oferece seu filho. Por que estou conjecturando tudo isso para que você entenda? Para mim cumprir o vai de Deus, eu preciso obedecer. Para mim viver o milagre de Deus, eu preciso obedecer. Antes mesmo de Abraão ouvir o vai de Deus, ele precisou sair.
Você sabe qual é o problema? Que muitos aqui não estão vivendo o milagre de Deus? É porque estão vivendo um comodismo. É porque não quer sair da sua zona de conforto. Agora Deus diz bem assim para Abraão: Abraão, sai, e agora você vai. É necessário, é preciso obedecer, é preciso você ir. Como é que você quer viver os milagres de Deus, se você não quer ouvir o vai de Deus? Sai da tua zona de conforto. Abraão, para ele viver os milagres de Deus, ele precisou cumprir o vai de Deus. Essa mulher aqui, para viver, para ver os projetos, o milagre acontecer na vida dela, para que os seus filhos não fossem tomados como escravos, para pagar a dívida, ela teve que ir. Eu não consigo romper, eu não consigo viver as promessas e viver o vai de Deus quando eu fico na zona de conforto. Quando eu decido a viver um milagre, eu tenho que decidir a viver o vai primeiro. Eu tenho que obedecer. E a palavra de Deus vai dizer que obedecer é bem melhor do que sacrificar. E provo para você, quando você não cumpre o vai de Deus, você entra também numa tempestade. É interessante que quando Deus chega para Jonas e vai falar bem assim: Jonas, vem cá, Jonas, eu quero que você vá agora até a cidade de Nínive. E Jonas agora, ele pega uma outra direção. A palavra vai dizer que Jonas agora vai para a Espanha. Jonas pega uma direção contrária. E Jonas, por pegar a direção contrária da mão de Deus, vai entrar numa tempestade. É assim que muitos estão entrando, numa tempestade, porque não está obedecendo o vai de Deus. Deus está falando aqui nessa noite: eu quero viver o milagre de Deus, mas vive na prostituição. Eu quero viver o milagre de Deus, uma cura, mas vive no boteco lá enchendo a cara de cachaça. Eu quero viver as promessas de Deus financeiramente, mas vive jogando no jogo de bicho. Mas como é que vai viver o milagre? Como é que vai viver o milagre? Você pega o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você vai ouvir a palavra vai. Olhando para o Novo Testamento, Deus ele já vai dizer para a mulher, depois de fazer a cura, o milagre, que agora nos dias atuais ele fala, ele cura, e agora ele fala: vai, não peques mais. Né? Ele fala: ó, larga o vício, larga a prostituição, a pornografia, larga o adultério. Essa palavra que ele está dizendo vai, é os dias atuais de hoje. Mas outra hora, lá atrás no Velho Testamento, quando ele quer gerar um milagre, ele manda antes primeiro, mas já cá no Novo Testamento ele já libera, ele faz a cura, agora você vai. Quando ele chega até o cego Bartimeu, ele fala o quê? Vai, a tua fé te curou. É só para quem quer exercer a fé nessa noite. Aqui nós precisamos entender o texto para que nós colocamos ela em prática e não sejamos somente leitor da palavra. E nós não conseguimos alcançar grandes objetivos que a palavra de Deus nos dá, de milagres, de coisas extraordinárias, porque nós não colocamos em prática aquilo que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Aí ficamos esperando, sentados, como aqueles que sonham. O Senhor, Ele já liberou coisas extraordinárias para você viver. Cumpre o vai do Senhor, porque quando você cumprir o vai de Deus na sua vida, as portas vão se abrir. Quando você começar a se posicionar, cumprir o vai, deixar a tua casa lá e começar a frequentar aqui, de joelho no chão, buscando a presença de Deus, o Senhor lá do sublime trono dele, Ele vai olhar para baixo assim e vai dizer: ela está entendendo o vai de Deus, agora é hora de eu entrar na luta dela, agora é hora de eu entrar na peleja dela, e é lá que Ele vai entrar na sua casa, vai fazer um rebuliço, vai começar a colocar as coisas no lugar, vai começar a endireitar quando você tomar um posicionamento.
E eu, para viver o milagre de Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso viver o vai de Deus. Irmãos, para nós que vem aqui ministrar, seja qualquer palavra que for, quando você começa a fazer o texto ou estudar ela vai mexendo tanto dentro de você, e você tenta tomar um rumo para você trazer. Deus fala, não, primeiro você vai entender isso aqui. Primeiro eu quero te cutucar com isso aqui. E foi aonde Deus me cutucou com vai. E tem muitas coisas que eu deixo de ir ou de vai, de fazer, e deixo de ser abençoado por Deus. Quando eu não obedeço o vai de Deus, eu fecho as portas. Quando Abraão entendeu essa palavra, as coisas na vida dele se rompeu. Ele se dava por muito enganado pela sua esposa Sarai, já de idade. No entanto, que quando os anjos apareceu para ela, mestre, ela lá atrás e falou que Sarai, a sua esposa terá um filho. E ela estava ouvindo, ela sorriu. E na mesma hora, por que ela está sorrindo? Meu irmão, fiel é aquele para cumprir todas as coisas na sua vida. Se ele falou que você vai, quem é o diabo para se pôr na frente? Quem é o diabo para romper? Veiga, Deus já liberou a palavra para você, vaso. Vai, é ano de crescimento, é ano de você romper, é ano de você vencer. É ano de você pegar outras marcas, naga, súbia, leve, assome, naga, subi, candarábia. É ano de você ir para outro nível. O vai de Deus na sua vida já foi liberado. Só não vive os milagres e as promessas de Deus quem não vive o vai de Deus. Quando eu entendo o vai de Deus, eu vou viver as promessas, eu vou viver os milagres do Senhor. Eu quero acompanhar com você em alguns textos que me chamaram a atenção em relação ao vai. Olha só como Deus fala para Gideão. Deus chega para Gideão e diz bem assim: então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vai. Coloca aí, em Juízes, capítulo 6, versículo 14. Olha só. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor voltou para ele e disse: vá com a tua força. Lê comigo. Então olha só, aqui está dizendo, sou eu, ou aqui também, sou eu que estou mandando. Quem deu a ordem é fiel para cumprir. É interessante que você vai chegar em Marcos capítulo 4, versículo 35, nós já ministramos aqui, Jesus ele está vindo de uma jornada de evangelismo. Aí vai dizer que cai no final de uma tarde, vai se atravessar para um outro lado da margem do rio. Jesus ele chega bem assim: atravessemos, vamos ir, ou dizer vai, vamos, ele se coloca, eu estou dando a ordem, eu estou junto. Por que eu temer a tempestade? Você sabe qual é o problema? É o medo que está impedindo de muitos aqui receber a vitória de Deus, o milagre de Deus. Mas eu quero profetizar nessa noite que esse medo, ele está caindo por terra, e hoje ele está liberando para você essa palavra: eu estou na embarcação,
A tempestade ela pode até vir, o barco ele pode balançar até para lá e para cá, mas quem está no barco é aquele que deu a ordem para atravessar do outro lado, e do outro lado você vai chegar. Quem é o vento para te atrapalhar? Quem é o vento para te impedir? Porque quando ele se colocar de pé naquela polpa, ele vai dizer: ei, pera lá, aquieta-te. E a palavra vai dizer lá no final: depois de tudo aquilo, houve-se uma grande bonança. Deus tem milagre para você nesse ano de 2022. Deus tem grandes coisas para mim. Deus tem grandes coisas para você. Jonas, por não cumprir o vai de Deus, Deus chega para Jonas e diz bem assim: Jonas, se apronta-te e vai até a cidade de Nínive. E Jonas clama contra ela porque a maldição naquele lugar já está me perturbando. Está chegando até as minhas narinas. Jonas agora ele pega uma mão contrária. Aqui é o que eu quero falar. E quando ele chega um determinado, vence uma grande tempestade. E Jonas bem quietinho, por não cumprir o vai de Deus, desobedecer ao Senhor, ele traz tempestade para ele e para quem estava com ele. E é assim, quando eu não cumpro o vai dentro da minha casa, sofre todos que estão dentro da minha casa. Se você quer fazer diferença dentro do teu lar, não seja um Jonas na vida. Cumpre o vai de Deus. Porque Deus vai fazer de ti uma grande nação, Deus vai fazer de ti próspero, Deus vai fazer você romper, Deus vai fazer você crescer. Quando eu cumpro o vai do Senhor, eu consigo romper. Quando Abraão chega até as terras de Moriá, e que Deus fala: Abraão, agora eu quero que você vá até as terras de Moriá, e lá você me ofereça seu filho como um sacrifício ao holocausto. E quando ele chega àquele determinado lugar, e que ele sobe, ele já tinha certeza que Deus iria prover tudo. Ele tinha convicção, porque ele era obediente, era temente ao Senhor. Ele já estava decidido o que ele iria fazer: entregar o teu filho, Isaque, o seu único filho, o filho da promessa. E quando ele chega até aquelas montanhas, até aquele lugar de holocausto, ele coloca Isaque aí, o filho toda hora perguntando: pai, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá. Estou aqui conjecturando, embaixo de obediência. Vai nos últimos 45 do segundo tempo, o Senhor vai prover. E quando chegou, naqueles últimos minutos, e que ele ia fazer, um anjo aparece e diz: ei, pera lá, não faça tal coisa, porque eu vejo verdadeiramente que teme ao Senhor. E quando ele olha para trás, o cordeiro estava pronto para ele oferecer o holocausto. Meu irmão, não sei como você chegou aqui nessa noite, e também nem tão pouco eu conheço a sua vida, não sei como está dentro do teu lar, mas aqui eu quero deixar essa palavra para você. Cumpra o vai do Senhor, para você viver grandes milagres na sua vida. Talvez você estava nessa noite esperando aqui algo extraordinário, mas a grande revelação para mim e para você é a palavra do Senhor sendo ministrada, e nós entendermos isso aqui. Não adianta nós fazermos uma grande mover aqui dentro, Deus fazer um grande rebuliço aqui dentro, se não entender esse vai do Senhor dentro do meu coração. Porque quando você entende o seu vai, toda a tua vida ela começa a mudar. O seu marido, o seu esposo, ele muda, os seus filhos irão mudar, porque você vai começar a gerar dentro da sua casa esse vai: epa, meus filhos estão indo, a minha esposa já está indo, eu também vou. O marido já está indo, aí a esposa vai ver os filhos ir, aí a esposa vai dizer: eu também vou.
Então, é um processo. Quando eu entendo esse processo, as coisas começam a ser transformadas, começam a ser moldadas. Todas essas pessoas que Jesus liberou, debaixo de uma palavra de cura, debaixo de uma provisão, ou debaixo de uma multiplicação, Ele liberou nessa força e no poder de um vai. Quando eu entendo isso aqui, meus irmãos, é o suficiente para viver os grandes milagres do Senhor. Quando eu entendo o vai do Senhor, já é suficiente para eu romper tudo aquilo que está me impedindo de eu crescer. Abraão, ele entendeu o sair, que se vem do proceder do vai, do verbo ir, marchar, comparecer. E quando você entende isso aqui, o Senhor fará grandes coisas na sua vida.